Olá, concurseiros, estudantes, tudo bem com vocês? Essa é a nossa terceira aula de informática e hoje nós trataremos dos conceitos relacionados a hardware, software, computadores e periféricos. Sem mais delongas, então, vamos ao que nos interessa, tá? Eu estou usando aqui o meu microfone de lapela bem pertinho aqui da minha boca, né? Porque eu estou longe do meu Wi-Fi e eu não quero que perda a qualidade, tanto da imagem quanto do áudio, tá bom? Então vamos lá, pessoal. Os primeiros computadores eles foram idealizados como máquinas para processar números. Então eles foram feitos para processar aquilo que hoje a gente conhece como uma calculadora, né? Que você tem no seu celular, enfim, tem aquela maquinazinha que compra, hoje tem calculadora em todos os locais. Mas o primeiro computador ele foi idealizado para processar números, tá? Os computadores mais abrangentes eles só surgiram após a Segunda Guerra Mundial, que é quando é criado, né? No período de Guerra Fria, foram desenvolvidos, né, secretamente pelos Estados Unidos. Esse históricozinho da internet, a gente já tratou na primeira aula, você pode ir lá no canal e pesquisar, tá? E aí, pessoal, durante esse período, foi desenvolvido secretamente pelos Estados Unidos, né? E aí o primeiro computador... o primeiro grande computador, na verdade, ele serviu para calcular trajetórias balísticas, né? Então foi criado num meio propriamente militar, então ele servia a esse meio. A partir daí, então, nós temos que os computadores eles começaram a evoluir cada vez de forma mais acelerada, até chegar ao que nós conhecemos aos dias de hoje, tá? Os computadores eles podem ser classificados basicamente pelo seu porte. E aí nós vamos ter os MyFrames, eu não sei se essa é a pronúncia correta. Eu escutei de alguém que fala inglês que é MyFrames, então eu falo MyFrames. Que os MyFrames são computadores de grande porte. E nós temos os de pequeno porte, que é conhecido como microcomputadores, tá? Sendo esses últimos, os microcomputadores, divididos em duas categorias: desktop, ou torres e portáteis notebooks, laptops, handhelds, smartphones. Pessoal, conceitualmente, todos eles realizam funções internas idênticas, mas é claro que em escalas diferentes, tá? Os MyFrames, que são os computadores de grande porte, eles são enormes, né? Eles se destacam por ter alto poder de processamento, velocidade, né? Muita capacidade de memória e por controlar atividade de grande volume de dados. Seu custo é bastante elevado, são encontrados geralmente em bancos, grandes empresas, centros de pesquisa. Então, os MyFrames são computadores que ainda existem, como a gente viu, e eles, como ele tem um alto poder de processamento, ele é bem enorme, tamanho de uma parede, e aí ele só existe em grandes empresas, bancos, né, onde precisa ter grandes dados de processamento, tá bom? Seguindo, pessoal, aí nós vamos ter, né, a categoria dos microcomputadores, tá? E aí nós vamos ter a gente vai fazer a diferenciação entre eles aqui, tá? Desktop, pessoal, então são computadores mais comuns. Geralmente ele dispõe de quê? Teclado, mouse, monitor, gabinete, que erroneamente muita gente fala que o gabinete é a CPU, né? CPU é uma memória, né? Aquela parte que guarda todo o conjunto lá dentro, a gente fala de gabinete. Eles são, olha só, uma característica dos desktops é que eles são separados fisicamente, tá? E não são movidos de lugar frequentemente. Então você pode associar o desktop ao quê? Ao computador de mesa. Isso mesmo, aquele que tem o teclado, o mouse, o monitor, né? São separados e são ligados por cabos, tá bom? Olha só alguns componentes desse desktop. O monitor, o teclado, mouse, o gabinete, tá? E dentro do gabinete a gente vai ter a placa-mãe, a CPU, as memórias, drives, disco rígido, HD, modem, portas USB, etc. A gente vai ver um pouco disso aí na aula de hoje, tá? Pessoal, a gente também vai ter os laptops. Os laptops eles são chamados de notebooks, que é o que eu estou utilizando agora, tá? Notebook. Ele possui todas as partes, né? Igual possui o desktop. Só a grande diferença é que elas são o quê? Integradas, né? Ou seja, aqui no meu notebook agora, eu estou vendo aqui o meu monitor, o meu teclado, né? O mouse, tá? Ele é tudo integrado, não é dividido. E uma das grandes diferenças também é que é portátil. Posso levar ele para qualquer lugar. Enquanto que o meu desktop, meu computador, né, de mesa, dificilmente eu vou tirar ele de um lugar para outro lugar, tá bom? Então olha só, os laptops eles possuem
tela de cristal, LCD, mouse, disco rígido, drive, possui tudo que possui outro, só que de forma integrada, num conjunto só. Eu fecho aqui e eu levo para qualquer lugar. Então uma das características principais de diferença é que ele é um computador portátil, beleza? Fica atenta a essas questões que pode cair na prova de vocês. Netbooks, pessoal. Netbooks são computadores portáteis, muito parecidos com os notebooks. Porém, ele tem um tamanhozinho reduzido, ele é mais leve, é mais barato e não possui drive de CD e DVD. Na verdade, quando foi lançado não possuía. Agora, se eu não me engano, já tem, tá? Tem até que me atualizar com relação a isso. E nós temos smartphones. Smartphones aí dispensa comentário, né? São telefones celulares de última geração. Eles possuem alta capacidade de processamento, grande potencial de armazenamento. Você acessa a internet, reproduz música, reproduz vídeo e tem outras milhares de funcionalidades. E o que não tem no celular você pode estar baixando e usando através de apps, né? Os aplicativos. Ok? Então vamos lá, vamos seguir. Essa aula hoje vai ser um pouco maior que as outras, porque é muito assunto, a gente precisa ver de forma correta, tá? Sem pular nenhum ponto. Pessoal, vamos lá. Então a gente falou um pouquinho desses conceitos relacionados, né, às partes físicas aí. Falou um pouquinho da historinha, né, da história dos computadores, do seu porte, né, vimos os portes, né, o grande porte, os de pequeno porte. Agora a gente vai tratar dois conceitos que são bem fáceis e são bastante cobrados em provas. Hardware e software, pessoal. Hardware, toda vez que vier na sua prova afirmando hardware, você vai pensar o quê? Hardware é toda a parte física que compõe o sistema de processamento de dados. Pode ser equipamento, suprimento, pode ser então, olha só, a CPU, disquete, formulários, impressoras. Pessoal, hardware, né, quando se fala em informática, hardware é toda a parte física, tá? Hardware físico, ou seja, aquilo que você pode pegar. Os professores geralmente até ensinam assim, ó, hardware é aquilo que quando você está com raiva, você chuta. O software, como é aquela parte lógica, é o sistema de processamento de dados, né? Então, ele é a parte que quando você está com raiva, você não consegue chutar um software. Então, o software você xinga, né? Suponhamos que deu um problema lá no seu gabinete. Aí você faz o quê? Chuta, porque é um hardware. Agora, se você estiver trabalhando no Excel e travar tudo, aí você não tem como chutar o Excel. Aí você vai o quê? Xingar, tá? Então, os softwares são o quê? Na verdade, são os programas, tá? São os programas. Hardware físico, software, programas, tá ok? Hardware você chuta, o software você xinga. Tomara que tenha ficado claro, pessoal, que isso é muito cobrado em concurso. É simples, mas se você esquecer, você deixa de garantir seu ponto na prova. Beleza, agora nós vamos identificar as partes internas de um computador que estão localizadas no gabinete, tá, pessoal? E pense aí num desktop, computador de mesa, tem aquela parte preta ou não, ou branca, né? Aquele quadrado, ali o pessoal chama de CPU. Primeira coisa, aquilo não é CPU, tá bom? Aquilo ali é o gabinete onde ficam acopladas as outras peças, né? Os outros hardwares, peças físicas, tá bom? Então, olha só, primeira coisa que a gente vai ter dentro do gabinete é a placa-mãe, tá? Placa-mãe. Pessoal, o que é a placa-mãe? Ela é uma das partes mais importantes do computador. Né? Dentro da sua casa, se você mora com a sua mãe, quem é a pessoa mais importante na sua vida? Mesmo que você não more com ela, não é a sua mãe? Então, pessoal, a placa-mãe é uma das partes, não a parte mais importante do computador. Tá? Ela é uma placa de circuitos integrados que serve de suporte para todas as outras partes do computador. Olha só, praticamente tudo, né, fica conectado à placa-mãe de alguma maneira, seja por cabos ou não, tá bom? Então, olha só, aí eu coloquei aqui uma fotozinha de uma placa-mãe, porque você falar e você não vê, você não associa. Se na sua prova vier uma foto disso aqui, perguntar a letra A, né, e for lá descrevendo, você vai falar que isso aqui é uma placa-mãe, tá bom? Processador, pessoal. O microprocessador, né, ele é conhecido como processador, consiste no circuito integrado construído para realizar cálculos e operações. Ele é a parte principal do computador, mas está longe de ser uma máquina completa por si só. Para interagir com o usuário é necessário memória, dispositivo de entrada e saída, conversores de sinais, entre outros. É o processador quem determina a velocidade do processamento dos dados na sua máquina. Então, olha só, pessoal, processador, quando toda vez que você falar processador, pense o quê?
Velocidade. Velocidade. Quando você vai comprar um computador, que você chega numa loja, pode prestar atenção, pode fazer esse teste. Primeira coisa que a pessoa fala assim, olha, eu tenho aqui que o processador é... Primeira coisa que eles falam é do processador. Porque se o processador for ruim, for antigo, o seu computador ele vai ser lento. Você acaba de comprar um computador, você liga ele e não conectou nada nele, então não tem perigo de ter vírus nenhum. E o computador para ligar é uma luta, para abrir um programa é uma luta. Porque o processador não é de boa qualidade. Falou processador, então falou em velocidade, tá? Aí tem a fotozinha aí do processador, tá bom, gente? Isso é um modelo, é claro, existe vários. Pessoal, aí nós temos as memórias, tá? Memórias primárias, muitos autores falam que são as memórias primárias, que é a memória interna do computador, sem a qual ela não funciona, o computador não funciona. A memória é formada geralmente por chips e é utilizada para guardar informações para o processo num determinado momento. Por exemplo, quando um programa está sendo executado. Aí, pessoal, aqui dentro das memórias a gente vai ter, né, dessas memórias primárias, a memória ROM, que ela é somente para a leitura, e a memória RAM, tá? Ambas as memórias elas ficam conectadas à placa-mãe. Lembra da placa-mãe? Que quase tudo fica, é uma das peças mais importantes, e quase tudo fica acoplado nela. Então, pessoal, essas duas memórias, a ROM e a RAM, fica acoplado nela. E aí, daqui a pouco a gente vai fazer um exercício, uma questão, e eu vou falar para vocês, então, qual é a grande diferença entre as duas, que cai muito em concurso, tá bom? Então, olha só, a ROM, pessoal, ela é um chip soldado à placa-mãe, né? Enquanto que a RAM são pentes de memória. Tá vendo os pentes aqui, ó, né? Então, essa aqui é a RAM. E essa aqui é um chip que ela fica, ó, aqui o barramento dela que fica conectado, né, à placa-mãe, tá ok? Então estou diferenciando as duas. Uma tem pente, a outra é chip, tá? Fonte de energia, pessoal. A fonte de energia é tranquilo, não precisa falar muito, né? É aquele aparelho que é conectado lá na sua tomada e também conecta, né, no seu computador. Ela transfere, né, transforma a corrente de eletricidade alternada que vem da rua, tá, para o seu computador. Ela fica ligada à placa-mãe, assim como vários outros componentes. A gente já viu que a placa-mãe é muito importante, né? Por meio de cabos coloridos com conectores nas pontas. Então tá aqui, ó. Tá aqui a sua fonte de energia, tá bom? Tá ali os cabos coloridos que eu falei. Os cabos, podemos encontrar diferentes tipos de cabos, né, dentro do gabinete. Pode ser cabo de energia ou cabo que conecta dispositivos. Os cabos também é bem tranquilo. Drive, pessoal. Hoje, tá aqui os cabos, tá? Desculpa aí, eu pulei aqui. Então aqui são os tipos de cabos, né? A gente tem HDMI, VGA, enfim, tem vários. E esses cabos eles vão mudando conforme o tempo, tá? Eles vão se atualizando, vão inserindo novos modelos, tá bom? Os drives, pessoal. Hoje os tipos mais comuns são o disco rígido ou HD. Mas também a gente tem drives como CD, DVD, pendrive, né? Os computadores mais antigos, eles apresentavam aqueles drives de disquete, né? Quem tem disquete hoje em dia é uma raridade, né? Que hoje não são mais utilizados, né? Devido à sua baixa capacidade de armazenamento. Todos os drives eles ficam ligados ao computador por meio de cabos também. Então vamos lá, portas de entrada e de saída, pessoal, muita atenção, tá? São as portas do computador nas quais se conecta todos os periféricos. A gente vai já ver o que são os periféricos, tá? São utilizados para entrada e saída de dados. Os computadores de hoje eles apresentam normalmente as portas USB, VGA, Firewire, HDMI, Ethernet e modem. Veja alguns exemplos de dispositivos ligados ao computador por meio dessas portas. Então a gente pode ligar o que? O modem, o monitor, né? É ligado aqui nessas portas. Pendrives também a gente usa as portas USB, HD externo, né? Você conecta aqui, scanner, impressora, microfone, caixa de som, mouse, teclado. Então todos esses equipamentos que eu falei compõem, né, um computador e eles são conectados pelas portas de entrada e de saída, a qual que tem uma foto do fundo de um gabinete e tem aqui as portas, tá? Que talvez não esteja tão nítida a imagem, mas você pode pesquisar na internet outras imagens, tá? Estou colocando aqui só para vocês terem noção do que eu estou falando. Pessoal, memória cache em um computador. A memória cache ela é um tipo de memória que é de acesso rápido
que é utilizada para armazenamento de dados, que provavelmente você vai usar ele novamente. Deixa eu explicar como é que funciona a memória cache, é bem legal. Toda vez que você liga o seu computador, que você vai abrir um arquivo, sei lá, no Word, aí você dá 2 cliques na sua área de trabalho, tá lá o seu arquivo. Aí apareceu o seu arquivo no Word. Na primeira vez ele demora um tempinho para abrir, né? Pode prestar atenção, ele não abre de uma vez. Na segunda vez, pessoal, aí você fecha. Numa segunda ou terceira vez que você for abrir, quando você dá 2 cliques, ele aparece de uma vez para você. Isso se deu por quê? Porque a memória cache, ela salvou, né, aquilo que você estava abrindo constantemente. Então é como se ela servisse assim, ó. Poxa, esse cara está abrindo muito isso aqui. Eu vou salvar aqui na minha memória, porque quando outra vez que ele acionar para abrir, eu já tenho aqui. Não precisa ir lá na memória, né, do computador, né, nas memórias primárias. Não precisa ir lá, porque eu estou mais perto e eu levo a informação para ele mais rapidamente, tá bom? Então, a memória cache serve para isso, tá? Ela fica ali entre as memórias principais, né, e aí, depois das memórias principais, a informação passa por ela rapidamente. E aí, se você abrir um arquivo 2 vezes, uma vez, na segunda, terceira vez, ela já entende que você está acessando muito, ela salva lá para que abra mais rápido para você o arquivo. Você pode fazer o teste que você vai ver que a primeira vez que você abre demora, mas a partir da segunda é bem rapidinho. Beleza, pessoal, aí nós temos os HDs externos que eu falei para vocês, que são os discos rígidos, com alta capacidade de armazenamento, que chega na casa dos terabytes, dos milhares, né? E normalmente eles são conectados por portas USB. E aí nós temos também os pendrives, né, que é um dispositivo de armazenamento de dados em memória flash, se conecta também pelo USB, tem baixo custo, enfim, é bem portátil, você pode levar para qualquer lugar, né? Então HD externo, pendrive, bem tranquilo, não coloquei foto nenhuma porque eu entendo que todo mundo deva ter, ou já teve, ou pelo menos já viu. E aí, pessoal, para a gente quase encerrar essa aula, vamos falar dos periféricos. Cai muito concurso. Essa aula é um pouco maior que as outras, então paciência. Pessoal, os periféricos são as partes extremamente importantes do computador. São elas que muitas vezes definem sua aplicação. Nós vamos ter então aí os periféricos de entrada, os periféricos de saída, e nós vamos ter os periféricos que entra e sai. O que é periférico? É tudo aquilo que não está dentro do seu computador. Tá? Não está dentro do seu computador, aquilo que você precisa conectar. Então, o periférico é o quê? É o que está distante do seu computador que você precisa conectar. Quais são os periféricos de entrada, pessoal? Eles têm a função de quê? Ele vai inserir dados no seu computador. Então, olha só, se você pegar um periférico de entrada, tá? Você conectar esse periférico no seu computador, se você pegar um periférico e você conectar no seu computador e a informação que estiver nele passar para dentro do seu computador, esse periférico é de entrada. Olha o exemplo. Teclado, pessoal. Quando você pega um teclado, conecta no seu computador. Quando você aperta qualquer tecla, não aparece no seu computador? Você abriu o Word lá e clica L aqui, ela não aparece lá dentro? Ou seja, entrou informação. Então é um periférico de entrada. Scanner também. Quando você coloca um documento no scanner, que ele escaneia, né? Você coloca onde é que esse documento vai aparecer escaneado? Dentro do seu computador, né? Caneta óptica, leitor de código de barra, né? Você colocou ali, leu, o que acontece? Lê lá dentro, né? Mesa digitalizadora, mouse, o mouse também. Estou aqui, ó. Se eu clicar aqui, né, alguma ação acontece. Então, eu cliquei aqui fora, mas a ação aconteceu lá dentro. Beleza, pessoal? Câmera fotográfica digital, né? Você conecta ela aqui, aí você conecta para quê? Para que você pegue as fotos. As fotos vão entrar, então você vai ter acesso às fotos através aqui do seu vídeo aqui, tá bom? Periféricos de saída. São dispositivos utilizados para saída de dados de um computador. Então, só de entrada você coloca as informações o que entravam. De saída você vai conectar as informações do seu computador, vai sair do seu computador e vai para esse dispositivo, tá? Então, o que nós temos aqui, ó? Monitor, pessoal, tá? O monitor é um dispositivo que o quê? Você pega uma informação e ele sai, você consegue ver, tá? A impressora também, tá aqui, esse meu slide. Se eu dar um Ctrl P e tivesse uma impressora conectada aqui, o que acontece? Essa informação ela ia sair na impressora, tá? Projetor, se eu ligar aqui um projetor, essa minha imagem que está aqui agora aparecendo para vocês, ela ia ser projetada
na parede, né? Ela ia sair daqui e ia para a parede, não é isso? Então, olha só, caixa de som também. Se eu conectar uma caixa de som aqui e ligar aqui, dá 2 cliques, né? Ligar um som, o que acontece? O som vai sair pela caixa de som. Estava aqui dentro, mas vai sair na caixa de som. Percebe a diferença? Periférico de entrada, as informações quando você conecta, elas entram no computador. De saída, elas saem. E a gente tem também, pessoal, os periféricos de entrada e saída, tá? Se ele é de entrada e saída, ou seja, quando você conecta, tanto as informações entram quanto as informações saem, tá? Por exemplo, pessoal, pendrive. Pendrive você coloca ele aqui. Quando você conecta, você pode pegar uma informação dele, copiar um arquivo, como você pode pegar um arquivo do seu computador e passar para ele, tá? Outro, pessoal, impressora multifuncional também. Por que, professor, multifuncional de entrada e saída? Porque ao mesmo tempo que você imprime, né? Você imprime o documento nela, você pode escanear esse documento e entra. Então, periférico de entrada e saída tem as duas funções, tá? E aí, para a gente quase encerrar, a impressora multifuncional ela pode ser classificada como periférico de entrada e de saída, pois sua principal característica é a de realizar os papéis de impressora, saída e scanner entrada no mesmo dispositivo. Foi o que eu acabei de falar. Pessoal, muito cuidado com isso na sua prova. Vamos lá fazer umas questões. Sobre os componentes de um sistema computacional, é incorreto afirmar que: letra A. Hardware são componentes físicos que fazem parte da máquina, tais como os fios, disco rígido, teclado, mouse e outros. Pessoal, ele quer incorreta, essa aqui está correta. O que é hardware? Hardware é a parte física. Aqui nós temos fio é físico? É. Disco rígido é físico? Teclado é físico? Mouse é físico? Sim, a gente consegue pegar, então está correto. B. Software são programas, olha que legal, certinho, né? Que fazem a máquina funcionar, incluindo o sistema operacional e os aplicativos. Corretíssimo. Letra C. O hardware disk, é o disco rígido, né? Armazena informações contidas no computador a longo prazo. Realmente, pessoal, o disco rígido ele é responsável por armazenar as informações a longo prazo. E nós temos a letra D, que deve ser a nossa errada, né? A memória RAM é conhecida como uma memória não volátil. Lembra que eu falei que a gente ia tratar nos exercícios da memória RAM e memória ROM? Chegou a hora. Então, o que cai muito em prova com relação a essas duas memórias é o seguinte, ó. A memória RAM, pessoal, ela é uma memória volátil. E a ROM é não volátil. O que significa isso? Significa que se você estiver usando a memória RAM, né, e faltar, por exemplo, energia, os seus dados eles vão se perder. Enquanto que na memória ROM, como ela é uma memória não volátil, se faltar energia, você não vai perder os seus dados. Então aqui falou que a memória RAM é conhecida como não volátil. Na verdade, a RAM ela é volátil. A ROM que não é volátil, tá? Gabarito letra D. 2. Não é dispositivo de entrada nem de saída de um computador. Pessoal, nem entrada nem saída. Monitor LCD. O monitor é o quê? De saída, né? A impressora a laser, né? É de saída. O mouse é o quê? De entrada. Então, só sobra a unidade lógica aritmética, que é um circuito digital que realiza operações de adição, que não é nem de entrada nem de saída. 3. Os elementos, presta atenção, modem, navegador de internet, placa de som, editor de texto e de planilhas são respectivamente o quê? Vamos lá, pessoal, modem é o quê? Modem é físico? Sim, então é hardware. Navegador de internet é software. Placa de som é o quê, pessoal? Hardware, né? Editor de texto, editor de planilhas são software, né? Software. Então, pode vir, conferir o gabarito. Nós temos aqui, então, hardware, software, software, tá ok? Letra E, se eu não me engano aqui, né? Só conferindo. Software, placa de som, hardware, isso, gabarito letra E. Próxima questão. Pedro está utilizando um dispositivo de memória, constituído por memória flash. Opa, falei disso na aula. Com aspecto semelhante a de um isqueiro e uma ligação USB, permitindo sua conexão a uma porta USB de um computador ou outro equipamento com entrada USB. Assinale a alternativa que apresenta corretamente o dispositivo utilizado por Pedro. Pessoal, memória flash, né? O dispositivo parece um isqueiro, conecta por USB, só pode ser o nosso pen drive. Tá? Então é isso, pessoal. Nossa aula de hoje um pouco grande, mas necessária. Um forte abraço em vocês, bons estudos e até a próxima. Compartilhe esse canal, compartilhe esse vídeo, tá?
E é isso aí, vamos em frente, seguindo forte e venceremos essa pandemia. Abraço!